Imaginem a ironia, o setor que por décadas foi o orgulho nacional, representando quase 30% do nosso PIB e conquistando mercados mundo afora, agora se encontra numa encruzilhada que mais parece roteiro de filme de terror econômico. O agronegócio brasileiro, que cresceu 6,9% no primeiro trimestre, mais que o dobro da economia como um todo, está enfrentando uma tempestade perfeita que pode transformar esse sucesso em pesadelo. E a cereja do bolo? A maior ameaça não vem de dentro, mas justamente de quem sempre foi nosso grande parceiro comercial. Donald Trump decidiu que o Brasil precisa de uma lição de casa e escolheu o nosso ponto mais forte para aplicar a vara. Tarifaço de 40% sobre produtos brasileiros? Só o começo. Lei Magnitsky ameaçando nosso sistema financeiro? Tempero extra nessa receita de catástrofe. Mas calma, que a situação é ainda mais interessante do que parece. Enquanto os números gerais do agro pintam um quadro de crescimento robusto, por baixo dos panos uma epidemia silenciosa se espalha. A inadimplência rural atingiu 4,4% em julho, um salto de 2,5 pontos percentuais em relação ao ano anterior. Para vocês terem uma ideia da gravidade, são 11,5 recuperações judiciais para cada 1.000 produtores e empresas do setor, quase 6 vezes a média da economia brasileira. É como se o agro fosse um paciente com câncer avançado, mas que ainda consegue correr uma maratona. O Banco do Brasil, com 1/3 de sua carteira, uns 405 bilhões de reais apostados no agronegócio, deve estar tendo pesadelos todas as noites. E não é para menos. Quando você concentra tanto dinheiro num setor que está vendo suas empresas entrarem em recuperação judicial como se fosse promoção de Black Friday, o sono fica mesmo perturbado. Agora vamos ao prato principal, o tarifaço trumpiano. A partir de 6 de fevereiro, Trump decidiu que os produtos brasileiros precisam pagar 40% a mais para entrar nos Estados Unidos. Somando com as tarifas já existentes, estamos falando de uma barreira comercial que transforma negócios lucrativos em aventuras suicidas. A carne bovina brasileira, por exemplo, agora enfrenta uma tarifa total de 76,4% para entrar no mercado americano. É como tentar vender sorvete no Polo Norte, tecnicamente possível, mas economicamente insano. E aqui está o que mais me diverte nessa história toda. Muitas empresas foram pegas completamente de surpresa. Contratos assinados com margem apertadas, entregas futuras programadas, cronogramas logísticos definidos, tudo isso virou pó da noite para o dia. Como diria um jurista esperto que eu conheço, trata-se de um fato superveniente de caráter excepcional e imprevisível. Ou seja, ninguém esperava que Trump fosse jogar essa bomba no colo do agro brasileiro logo na primeira semana de mandato. Os advogados já estão esfregando as mãos, claro. A teoria da onerosidade excessiva nunca foi tão popular. Basicamente, quando mudanças externas tornam o cumprimento de um contrato excessivamente oneroso, você pode pedir para renegociar. Imagino as filas nos escritórios de advocacia especializados em direito comercial. Deve estar mais movimentado que lançamento de iPhone. Mas Trump não parou por aí. Como se o tarifaço não bastasse, temos a ameaça da Lei Magnitsky pairando sobre nosso sistema financeiro como uma espada de Damocles. Para quem não conhece essa preciosidade legislativa americana, ela permite que os Estados Unidos apliquem sanções econômicas a quem eles considerem inconveniente. Alexandre de Moraes já está na lista e aparentemente outros podem seguir o mesmo caminho. Aqui está o dilema kafkiano. Bancos brasileiros com operações nos Estados Unidos seriam penalizados por manter relações com autoridades sancionadas. Mas no Brasil, o STF já deixou claro que não tolerará instituições financeiras cortando contatos com ministros sob pretexto de cumprir leis americanas. É literalmente uma situação sem saída. Você apanha se fizer, apanha se não fizer. Genial, não acham? E sabe quem paga a conta dessa guerra política? O produtor rural que precisa de carta de crédito para exportar, financiamento para safra e seguro agrícola para dormir tranquilo. Se o sistema financeiro entrar em pânico por causa de sanções internacionais, adeus crédito, adeus competitividade e olá recuperação judicial em massa. Vamos olhar setor por setor para entender a extensão do estrago. A carne bovina, que teve crescimento de 132% nas exportações para os Estados Unidos no primeiro semestre, agora precisa encontrar novos lares para os seus bifes. China, Ásia e Oriente Médio, todo mundo vai virar best friend do Brasil da noite para o dia. O problema é que esses mercados alternativos têm suas próprias regras de jogo e nem sempre são tão generosos quanto os americanos eram. Os grandes frigoríficos, como o JBS, Marfrig, Minerva, têm plataformas globais que permitem alguma flexibilidade.
podem redirecionar produção, usar plantas em outros países, fazer malabarismo financeiro. Mas o pequeno criador de gado, esse está numa sinuca de bico. As recuperações judiciais entre produtores de bovinos já saltaram de 6,24 por mil em 2023 para 9,6 por mil no segundo trimestre de 2025. E isso foi antes do tarifaço entrar em vigor. O café brasileiro também entrou na mira. Somos os maiores produtores mundiais de arábica e segundos em robusta, e os americanos são os maiores consumidores globais. Tarifa de 50% sobre café brasileiro significa que cada xícara vai custar mais caro para o consumidor americano. A substituição não será simples, não é como trocar de marca de refrigerante. Qualidade, tradição, infraestrutura logística, tudo isso conta. Mas o americano médio, quando vê o preço do café disparar, não está muito interessado em explicações geopolíticas. A cana-de-açúcar já estava fragilizada antes dessa confusão toda começar. No segundo trimestre, 20,9 em cada 1.000 produtores estavam em recuperação judicial. Na fabricação de açúcar bruto, a situação é ainda mais dramática. 181,4 empresas em recuperação para cada 1.000 ativas. É como se quase uma em cada 5 empresas tivesse pedindo ajuda ao judiciário para não afundar de vez. A Jalles Machado, uma das grandes exportadoras de açúcar, já prevê impacto de 20 a 25 milhões de reais no fluxo de caixa. A solução? Redirecionar açúcar orgânico premium para o mercado interno, vendendo como açúcar comum, com menor valor agregado. É como pegar um vinho francês de R$ 500 e vender como bebida de boteco por 20. Funciona para sobreviver, mas não é exatamente o que você chama de estratégia de crescimento. E agora, chegamos ao que pode ser o golpe de misericórdia. Trump pediu para a China quadruplicar as compras de soja americana. Imaginem a cena: o maior mercado mundial de soja sendo solicitado a abandonar o fornecedor brasileiro em favor do americano. É como se Trump estivesse jogando xadrez enquanto nossos negociadores ainda estão aprendendo damas. A soja brasileira já enfrenta recuperações judiciais de 21,5 por 1.000 empresas, um crescimento de 67% em 2 anos. Se a China realmente reduzir as importações brasileiras em favor das americanas, essa situação pode explodir. E aí não será mais questão de renegociar contratos ou buscar mercados alternativos, será questão de sobrevivência. Santa Catarina lidera o ranking da desgraça, com 33,5 recuperações judiciais por 1.000 produtores, seguida pelo Rio Grande do Sul, com 31,5 por 1.000. É como se houvesse uma competição para ver qual estado consegue quebrar mais produtores rurais. A situação chegou num ponto em que especialistas falam em tempestade perfeita. Crédito restrito, juros altos, instabilidade global, queda nos preços de commodities, valorização do real, aumento dos custos de insumos, instabilidades climáticas e agora barreiras comerciais americanas. É como se alguém tivesse decidido testar todos os fatores que podem destruir um setor econômico ao mesmo tempo, só para ver o que acontece. O mais irônico de tudo isso é que o agronegócio brasileiro sempre foi visto como o setor mais resiliente da economia. Enquanto outros setores sofriam com crises, recessões e instabilidades, o agro seguia crescendo, exportando, gerando superávites comerciais. Era nossa âncora de estabilidade, nosso porto seguro em tempos turbulentos. Agora, esse mesmo setor se encontra no epicentro de uma guerra comercial que pode redefinir todo o cenário econômico brasileiro. E a pergunta que não quer calar é: será que estávamos preparados para isso? Será que toda a nossa dependência de mercados externos, especialmente americanos e chineses, não era uma bomba relógio esperando para explodir? A resposta, infelizmente, parece estar se desenhando diante dos nossos olhos. E não é uma resposta que inspire muito otimismo. O agronegócio brasileiro está descobrindo, da pior forma possível, que no mundo da geopolítica moderna não existem amigos eternos, mas apenas interesses temporários. E quando esses interesses mudam, quem paga a conta não são os políticos que fazem os discursos, mas os produtores rurais que acordam todos os dias antes do sol para alimentar o mundo.